Que possa Jesus prosseguir nos envolvendo nas doces vibrações do seu amor e da sua paz. Quem de nós não tem saudade deste grande médico das nossas almas que é Jesus, não é verdade? Este ser que poderia ter descido no céu de astros, vem na simplicidade de uma manjedoura. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele coloca que Jesus, com o símbolo da manjedoura, numa mensagem que se intitula também A Manjedoura, ele veio para inaugurar para a humanidade a era da humildade. E com seu psiquismo, com a sua energia de amor, de ternura, veio também nos auxiliar no despertamento do nosso Cristo interno. Jesus, ele é o homem incomparável, como diz Ernesto Renan, que é um grande historiador francês. E Jesus, Emmanuel também, no livro A Caminho da Luz, coloca da sua grandeza, do seu amor e da sua ternura para conosco enquanto humanidade. Quando recebe a terra, quando uma nebulosa das mãos de Deus, é ele, com a sua equipe de geneticistas, de arquitetos, de engenheiros, veio prepará-la para nos receber. Imaginemos a grandeza de Deus, de Jesus, na sintonia com a grandeza de Deus. Como diz Dr. Bezerra, o médium de Deus. Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, ela nos fala deste terapeuta do amor quando ela diz assim: profundo conhecedor da psique humana, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Uma mensagem que se intitula Jesus e Amor. E ela prossegue dizendo: não se permitindo derivativos nem adiamentos, enfrentava as questões com elevado critério de sabedoria, que desnudava as mais intricadas personalidades psicopatológicas, propondo com rigor a terapia compatível, elucidando quanto à responsabilidade pessoal e eliminando a sombra projetada sob a qual muitos se ocultavam. A figura humana de Jesus confirma sua procedência e realização como ser mais perfeito, integral, jamais encontrado na Terra. Então nós vamos encontrar nos momentos em que Jesus, desenvolvendo os encontros terapêuticos com Cristo, e um deles que narra o evangelho daquela mulher que carregava um sangramento durante 12 anos. E justamente naquela tarde de primavera, em Cafarnaum, ela vendo Jesus passar, acompanhado da multidão, ela adianta os passos, na certeza de que ele, o protótipo do amor, poderia auxiliá-la na retomada da sua saúde. E foi justamente se misturando à multidão no esforço gigantesco, num dado momento ela é empurrada, e quando ela cai pela força da vontade e a sua determinação, ela cai, tocando as vestes do Cristo. O ser de consciência plena, percebendo aquela situação, ele então pergunta a Pedro: quem me tocou? E Pedro, naquele momento, ele diz: Senhor, a multidão nos comprime, como iremos saber? E ele então afirma: alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti de mim sair virtudes. E naquele momento, Jesus, olhando para trás e voltando, como voltou para todos nós através da doutrina espírita, como o terapeuta do amor, nos doando a terapêutica do esclarecimento espírita, ele volta e generosamente abaixa, sem perder a altura da dignidade, do respeito, do amor, e toca aquela mulher, e a reergue e pergunta:
Filha, tu me tocaste? Sim, Senhor. Se ele sabia, por que ele perguntou? E Jesus sempre, diante das diversas situações, os encontros terapêuticos em que ele favorecia a cada um a se auto-restabelecer na sua saúde, ele também dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. No caso de Verônica, ele toca e diz: a tua fé te salvou. Não é a fé curou, porque a cura é do corpo e a doença volta. Mas a salvação é fruto do autoconhecimento, de uma postura profunda de humildade. Por isso que o Cristo pergunta a Verônica: tu me tocaste? Não somente para que ela pudesse internalizar a sublimidade daquele momento e, ao mesmo tempo, exercer o profundo sentimento de aprendiz da vida, exercitando a virtude da humildade. Depois de ter se colocado aberta a uma lei do universo, que é a lei de permissão, porque somos nós quem nos permitimos ou não desfrutarmos de quem nós somos, como filhos de Deus, herdeiros do universo, como diz o Espírito Joana de Ângeles no livro Momentos de Saúde. Naquele momento, Jesus, aconchegando Verônica, diz: vai em paz, filha, vai em paz. A tua fé te salvou. Portanto, diante de todos os momentos em que Jesus favoreceu, assim como hoje nós temos a terapêutica do passe, que estimula no núcleo das nossas células, num reflexo perispiritual, a saúde que nós somos. Jesus, o ser amor, ele estimulava em cada criatura o autoencontro, o autoamor, a autovalorização, o autorrespeito. Porque todos nós, sem exceção, estamos destinados inevitavelmente à evolução que nos trará a felicidade relativa, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec carinhosamente pergunta aos benfeitores espirituais: Deus criou espíritos bons e espíritos maus, ou seja, há privilégio diante da divindade? Então é uma resposta que nos mostra a equanimidade também do amor de Deus para conosco, em que os espíritos nos respondem que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Simplicidade, desprovido dessa complexidade que hoje trazemos conosco como sendo homens tecnológicos, como diz o Espírito Joana de Ângeles. Ignorantes do quê? Da verdade. E Allan Kardec, na questão 621, tem o cuidado de perguntar aos bons espíritos: onde se encontra escrito a lei de Deus? Na consciência. E Emmanuel nos fala que a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Então as verdades, elas se encontram exaradas nas leis divinas. E que à medida que nós vamos conhecendo melhor as leis, a semelhança do geneticista, por exemplo, no Mato Grosso, nós temos hoje um alto índice de produtividade da soja, com alta resistência às pragas. Os geneticistas criaram a soja? Não. Por entenderem da lei da genética, chegaram à excelência desse resultado. Da mesma forma, à medida que nós vamos entendendo, compreendendo, para amar e vivenciar as leis, nós vamos desfrutando melhor de quem nós somos, enquanto filhos de Deus e herdeiros do universo. Com isso, nós estaremos vivenciando a saúde que nós somos. Porque quando Jesus falava: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, Jesus sempre trabalhou de uma forma objetiva, positiva, naquilo que se deve fazer. Mas fica subentendido que foi a falta de fé, ou essa dessintonia das leis, que nos leva à doença, que começa no espírito e vai refletir no corpo somático. Então, nessa mesma questão 115 do Livro dos Espíritos,
Os benfeitores também nos colocam que a cada um foi dada uma missão, que é a missão pessoal. Nenhum de nós reencarnamos para mudar o outro. E quando nós desfocamos de nós, entramos numa ilusão de controle. Um dos fatores também que geram em nós dois padrões de uma mente viciada, onde nós ficamos na pós-ocupação, presa ao passado, onde gera depressão, medo, a insegurança. E aqueles de nós que temos este padrão pendular, ficamos também na pré-ocupação, que é justamente essa nossa mente viciada. Ficamos ora no passado e ora no futuro. Pegamos as cores sombrias do passado, de desesperança, e pintamos o futuro entrando na ansiedade, entrando nas síndromes de pânico e assim sucessivamente. E Jesus nos traz a oportunidade de centrarmos no aqui e agora, quando Ele nos afirma a cada dia, basta o seu próprio fardo. É justamente focar no aqui e agora que vai gerar em nós a nossa saúde espiritual. Nessa mesma questão, cada um de nós temos a nossa missão pessoal. Inevitavelmente, como seres sociais que somos, a nossa mudança, a nossa elevação espiritual, a nossa saúde espiritual vai reverberar naqueles que gravitam em torno de nós, os convidando também numa sintonia de solidariedade, de fraternidade, que são dentro das leis, as 10 leis, pelo menos possíveis, que Kardec nos traz como reflexão na terceira parte do Livro dos Espíritos, para que possamos entender e passamos agora numa autoconsciência de quem nós somos, primeiro para nós mesmos, e quem nós somos nos nossos diversos papéis, agirmos com a saúde não somente espiritual, como a saúde corporal, que vai refletir também na saúde das relações interpessoais. Então, quando Jesus, diante de Verônica, ele nos dá ali 3 grandes lições para que possamos refletir e estar nos ajudando, para que possamos cultivar a saúde espiritual. Primeiro, cultivar o sentimento de aprendiz, que é fruto do desenvolvimento da virtude e da humildade e do discernimento, o que caracteriza o aprendiz. Naquele momento, Verônica se humilda, porque toda e qualquer virtude é exercício. Quando Jesus é inquirido por Pedro, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Quando Jesus diz, não somente até 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, em outras palavras, Jesus estaria dizendo mais ou menos assim, Pedro, vai treinar. Então é treino. As virtudes são treinos. Conforme a própria questão 115 do Livro dos Espíritos, são as questões troncos do Livro dos Espíritos, 115, 621, 919A e dentre outras, nos convidando ao segundo comportamento, para que nós tenhamos a saúde espiritual, que é cultivar o cumprimento do dever consciencial. Nenhum de nós reencarnamos para mudar o outro. Cada um de nós reencarnamos com a responsabilidade de nos autocuidar, dentro da bondade inesgotável de Deus, sendo Ele tudo, Ele não precisava ter nos criado. Mas para quem que Ele nos criou? Para Ele não foi, porque Ele é tudo. Nos criou para nós mesmos. E ao nos criar, conforme a própria Gênese bíblica, nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Portanto, se Deus é amor, como diz João, nós também somos amor. Mas pela nossa ignorância, nós temos atitude de desamor. E nós temos 3 níveis de ignorância. A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Todos nós, na nossa maioria, conhecemos médicos que fumam. Eu pergunto, ele tem a ausência
da ignorância, de não saber? Não, ele sabe do fator da nicotina, do alcatrão. Mas por que fuma? Falta-lhe o conhecer, sentir para poder vivenciar. Por isso que o Espírito Joana de Ângeles, complementando também da questão 115 do Livro dos Espíritos, que diz: aqueles de nós que abraçamos docilmente as leis divinas, já podemos desfrutar da felicidade relativa e da saúde relativa no aqui e agora. E aqueles que nos rebelamos, vem a dor e o sofrimento. A dor, como sendo, como diz o Espírito Lázaro, como o carteiro que Deus envia para as nossas reflexões. E às vezes nós ouvimos muito: quem não muda por amor, muda pela dor. Já ouvimos isso? Mas não é a dor que nos muda. Porque eu posso estar sofrendo, estou reclamando, estou culpando meu pai, minha mãe, estou me rebelando diante da própria dor. O que vai realmente nos mudar é o amor. Então a dor, ela é o carteiro que bate à nossa porta, nos convidando a vivenciar o nosso dever consciencial. E o terceiro movimento é cultivar uma profunda gratidão a Deus. Porque sendo Deus tudo, e ao nos criar, nos deu para nós mesmos, para que nós possamos nos cuidar, Ele nos deu uma outra função, como sendo uma forma amorosa de nós estarmos demonstrando o seu amor, o seu carinho. Nos deu a condição de colaboradores e co-criadores da divindade. A abelha, quando pousa na flor, ela leva o pólen e vai fazendo a fecundação aqui, acolá, também como uma colaboradora. Mas nós somos os únicos seres da criação que trazemos o convite à autoconsciência de estarmos cultivando esse sentimento de aprendiz e nos tornarmos colaboradores e co-criadores da divindade. Por isso que em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, diz Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O jugo é a lei. Quando nós estamos na sintonia com a própria lei, nós vamos encontrar as diretrizes seguras para a nossa elevação espiritual, para a nossa saúde espiritual. Por isso que na questão 115, na questão 621, quando Kardec pergunta onde se encontra escrito a lei de Deus, que é na nossa consciência, e Emmanuel tem o cuidado de dizer que a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Então, quando nós nos colocamos nesta sintonia, nós já vamos encontrar, mergulhando num profundo sentimento de aprendiz, de humildade. Quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que acheis, é fundamental que nós reconheçamos ou reconheçamos as nossas vulnerabilidades, as nossas necessidades, as nossas fragilidades, mas com a consciência de que nós somos mais do que as nossas fragilidades, porque nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Então nós somos amor, mas eu tenho atitude de desamor. Nós somos harmonia, mas eu tenho atitude de desarmonia. E é justamente essa dessintonia, quando nós confundimos o que fazemos, temos ou estamos, com quem nós somos, nós entramos em desalinho energético conosco mesmo. E com isso, nós então passamos a sofrer nesses desalinhos a nossa doença, que é justamente esse desajuste momentâneo que nós trazemos conosco, e quando nós não nos cuidamos, vai refletir no nosso corpo físico. Daí a importância de nós estarmos buscando o exercício de estarmos cumprindo o nosso dever consciencial, que é justamente viver no mundo,
mas não para o mundo, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o nosso exemplo maior, quando ele coloca justamente, mostrando o esforço que ele se determinou para estar adquirindo a saúde do espírito. Num dado momento, ele diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Mostrando com isso a predominância da nossa característica instintiva humana egóica, em detrimento da nossa característica humana instintiva essencial. E às vezes nós ouvimos dizer: a gente erra porque é humano. Não, nós erramos por ignorância. Porque ser humano é uma condição que Deus nos deu temporariamente. Então não é porque nós somos humanos, é pela nossa ignorância. Porque se fosse por a razão de ter sido humano, seria a responsabilidade do Criador. Então nós somos os responsáveis por nós mesmos. O apóstolo Paulo nos coloca também num outro exemplo, uma das suas cartas. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso quando eu me coloco em sintonia com as leis. Porque as leis divinas não tem como nós contrariá-las. Não tem como eu contrariar a lei da gravidade. As leis divinas, ou eu me sintonizo ou eu me afasto. Quando eu me sintonizo, eu tenho saúde espiritual. Quando eu me afasto, vem a doença espiritual. Tudo que começa justamente no desalinho mental, psíquico, que estimula neuroquimicamente o nosso cérebro, mexendo com o nosso metabolismo, gerando a doença psicossomática. Mais na frente, o apóstolo Paulo então nos coloca nesse esforço gigantesco de viver conscientemente, nesse dever consciencial. Ele já diz assim: já não sou eu mais quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Então, nosso maior dever é buscar a nossa elevação espiritual. E a nossa elevação espiritual, ela não é uma opção, ela é uma determinação divina. Agora, quando e como, aí é de cada um. Por isso que a doença, ela vem como sendo o carteiro, bater a nossa porta para nos convidar a retomar a sintonia de quem realmente nós somos e trabalhar na profunda sintonia com o Criador. Deus é amor. Então a pedagogia ou a andragogia divina é o amor. E é o amor que vai justamente processar em nós, através dos nossos esforços, a nossa mudança, a nossa saúde espiritual. Por isso que em João 4,10, ele diz: a vida é um dom de Deus. Tudo que nos acontece são dádivas para que possamos evoluir. Então, dentro dessa visão que a doutrina espírita nos oferece, ela nos mostra que a doença nada mais é do que um carteiro. Ela é um amigo, ela é uma amiga, nos convidando a refletir 3 perguntas conscienciais. Por que estou nessa situação? O que esta situação quer me dizer? E como eu posso agir para mudar? Porque quando nós não entramos num processo de autorreflexão, nós entramos muitas vezes num sentimento de privilégio e perguntando: por que Deus fez isso comigo? Agora é muito diferente. O que essa situação quer me dizer? Por que estou nessa situação? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos, como disse Jesus, a cada um conforme as suas obras. Então a doença, ela vem justamente nesse desalinho, nessa dessintonia de nós para conosco e de nós para com a divindade. Dr. Bernie Siegel, que escreveu o livro Amor, Medicina e Milagre, um oncologista norte-americano, ele diz assim: há aqueles que criam a doença da doença, que é a doença da rebeldia, a doença das relações. Por isso que Joana diz assim: a dor e o sofrimento só se faz presente
onde o amor se fez ausente. A saúde está justamente nos esforços que empreendemos em estar nos autoacolhendo. Quando Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos coloca, reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende em dominar as suas más inclinações. Então, todos nós que aqui nos encontramos neste grande hospital-escola, que é a Terra, de alguma forma temos esta ou aquela doença. A doença do egoísmo, da vaidade, da presunção, do vitimismo. Não é problema trazermos conosco essas doenças, porque ao reencarnarmos, nós trazemos, e Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela nos fala de Assagioli, esse teórico que nos fala que nós trazemos conosco subpersonalidades. E trazemos hoje a superpersonalidade que somos nós na nossa essência. Então nós trazemos essas subpersonalidades do passado para que nós hoje, enquanto enfermeiros dessas subpersonalidades, consultando o médico, que é o espírito na sua essência, através dos lampejos da autoconsciência, estar nos autoacolhendo, nos autoamando, como Jesus disse a Verônica, e narra-nos o Evangelho, que um dos grandes sentimentos que nós, enquanto criaturas, somos convidados a desenvolver e que nos coloca e nos conecta na maior profundidade com o Criador, é a gratidão. Jesus, a história, nunca contou um momento em que Jesus teve um carinho de alguém, com exceção de Maria, a nossa querida Mãe Santíssima. Mas narra a história que aquela mulher que trazia o sangramento ininterrupto durante 12 anos, por gratidão, no momento em que Jesus estava carregando a sua cruz, ninguém, e a história nunca registrou alguém o ajudando. E a única ajuda que ele teve não foi uma ajuda espontânea. Foi a do Cireneu, que o soldado romano obriga a ajudar o Cristo. Mas naquele momento em que ele cai, é aquela mulher que, por gratidão ao homem amor, rompe com a soldadesca e com a coragem da fé convicta, retira a peça que ela trazia em preciosidade, enxuga-lhe o rosto do Cristo. E naquele momento, um momento em que a história não contou e não registrou, num diálogo quase inaudível, por gratidão, aquele homem que a ajudou a restituir a sua saúde do espírito e que refletiu no corpo, ela então dizendo: Senhor, ajudaste-me a sintonizar-me com a saúde espiritual, ajudaste a me sintonizar com a saúde da dignidade. Como filha de Deus e aprendiz da vida, eu vos rogo, Senhor, que onde estiveres, ampare-me para que eu possa, com quem estiver, como estiver e onde estiver, ser instrumento da tua paz, da saúde, das relações com amor, as relações espirituais. Verônica passa então para a história como sendo o protótipo da humildade, que se reconheceu na sua vulnerabilidade, mas se sentindo enquanto filha de Deus, herdeira do universo e acessando a lei de permissão, passou a ter uma vida
Como Cristo disse, venho para que tenhais paz, para que tenhais vida, e vida em abundância, de saúde espiritual. Que Jesus nos abençoe e guarde em paz. Obrigada, Lacordaire, pelas ótimas reflexões. Carlos, vamos para as perguntas, por favor? Sim, primeiro, felicitações, Lacordaire, excelente. Temos algumas perguntas que foram enviadas. Vamos iniciar aqui, vamos ver a primeira. Você diria que querer se livrar da doença não significa a mesma coisa que buscar a saúde? Sim. Buscar a saúde, primeiro, é você fazer um trabalho de autoaceitação. Porque a doença ela não é inimiga, ela é amiga. É o carteiro que bate à porta, nos convidando a refletir. E nos convidando a nos autoeducar. Porque a doença ela é o reflexo das nossas escolhas equivocadas. Então, sem censura, sem crítica, uma atitude de profundo auto-amor, porque autoaceitar-se não é acomodar. Então, eu aceito que eu tenho a doença, mas eu sou mais do que a doença. Eu aceito que a doença ela é o carteiro me convidando a eu refletir. E num processo de autorreflexão, por que estou nessa situação? O que essa situação quer me dizer? E como eu posso agir para mudar? Aí o exemplo maior é o que Jesus nos coloca. O que o Pai quer não é a morte do pecador, é a morte do pecado. Não é o nosso sofrimento, é a morte da nossa ignorância. Então, à medida que nós buscamos, através dessa autorreflexão, existe uma outra lei, que é a lei de misericórdia. Deus é o Pai. E quando nós nos abrimos, acessando a lei de permissão, nós podemos passar até pela doença, mas agindo enquanto saúde. Por isso que está lá no Evangelho, conforme Kardec nos coloca, o bem e mal sofrer. Há aqueles que sofremos mal, revoltados, culpabilizando o outro, ou muitas vezes se autoculpando, se autocensurando. E aqueles que somos convidados, com as claridades da doutrina espírita, passar pelo sofrimento, e transformando como um trampolim, para que possamos, à semelhança da borboleta que passa pelo período do casulo, e logo depois ganha a linha do horizonte, o jardim de Jesus. Muito bem. Lacordaire, você falou sobre a ignorância do saber, do sentir e do vivenciar, é isso mesmo, não é? Certo, isso. Nós podemos considerar também que existe um tipo de ignorância voluntária da pessoa que tem a oportunidade de aprender, mas não aproveita? Sim, é a ignorância da rebeldia, porque todos nós já trazemos conosco, porque a consciência sendo a voz dentro de nós, ela nunca cessa os seus lampejos. Então, muitas vezes, nós entramos num processo de rebeldia diante das próprias leis da vida. E aí é onde nós vamos entrar num processo de dessintonia conosco, com a vida e com o Criador. E entramos num profundo sentimento de abandono. O auge da nossa rebeldia é o suicídio. Porque a tônica do suicídio é justamente, já que a vida não se curva ao meu jeito, eu me nego a viver. Como se fosse possível nós nos descriarmos. Porque nós estamos mergulhados num mundo de provas e expiações. Vejamos o momento da pandemia, que foi um momento de expiações e prova coletiva. Muitos de nós não passamos pela expiação. Não perdemos o emprego, não vimos o nosso filho pedir comida e não ter o que ofertar, não fomos para debaixo de uma ponte, mas passamos por provas, porque a prova vem sedimentar valores.
E a expiação são aqueles valores que nós malbaratamos, a semelhança do aluno que malbarata o currículo escolar da universidade, e chega o momento para que ele possa galgar o próximo semestre, é fundamental que ele retome onde ele parou. Porque a natureza não dá salto, como diz o Espírito André Luiz, não há privilégio. Então todos nós somos responsáveis pelas nossas próprias atitudes. A escolha é livre, mas a colheita é inevitável. Muito bem, Lacordaire. Nós poderíamos considerar que a espiritualidade ela cuida da gente até em detalhes que a gente muitas vezes não considera, do tipo assim, procuram manter assim a nossa saúde fortalecida no campo físico, mental, social, procurando, inclusive, nos auxiliar na redução de estresse, ansiedade, depressão e outros. Sim, com certeza. Por isso que a doutrina espírita nos esclarece, nós somos um espírito saudável. Joana de Anjos, no livro Amor, Imbatível Amor, ela diz assim, nós somos a semelhança de uma semente que traz dentro de si todos os ingredientes necessários para despertar a árvore que a tipifica. Ou seja, da parte de Deus nós já somos completos. Compete a nós, assim como você, para que você possa desfrutar da árvore que está dentro da semente que a tipifica, você plantá-la, regá-la e adubar. Da mesma forma é o autocuidado, a autovalorização. E quando você diz que realmente dessa proteção divina, você veja, vamos buscar uma referência maior, é Jesus. Jesus trabalhando conosco, refletindo, ele diz assim, olhai os lírios do campo, não tecem, não fiam, nem Salomão com tamanha riqueza conseguiu vestir-se com tamanha beleza. Veja os pássaros, não plantam, não colhem. E ele diz, quem que prover tudo isso? Então ele nos convida a nós mergulharmos na providência e na previdência divina. A providência é o que diz Emmanuel, antes de qualquer problema, a ajuda sempre vem na frente. E a previdência são as leis. Não é justo você dar para alguém, uma criança de 5 anos, carregar 30 quilos. Mas se você dividir em meio quilo cada um, ela já pode carregar. Então, muitos de nós estamos aqui com os nossos compromissos de que nós malbaratamos no ontem até parcelados. E muitas vezes até com créditos. Desses espíritos que já alcançaram essa altitude do amor e que nos amam profundamente e que, além de nos ajudar no nosso planejamento reencarnatório, emprestaram o crédito deles para que nós pudéssemos reencarnar. Jesus diz assim, se o filho pede um pão, o pai dá uma pedra. Se o filho pede um peixe, um pai dá uma serpente. Olha o carinho, a ternura com que Jesus apresenta a Deus para nós. Se vós assim não procedeis com vosso filho, o que não fará nosso Pai? Então, realmente, nunca vai nos faltar ajuda. Vejamos que Deus, ao nos criar, João, no capítulo 5, versículo 58, ele diz assim, antes que nós fôssemos, Jesus já era. O que significa isso? Antes de nós chegarmos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para tutelar nossa caminhada. Por isso que ele disse, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E mais, a Deus, além de nos criar e nos dar a tutela de Jesus, nos deu a bênção do anjo de guarda. E além de nos dar a bênção do anjo de guarda, para nós reencarnarmos, nos deu a oportunidade de 2 criaturas. Um prestou o espermatozoide, o outro o óvulo. Então vejamos a bênção de Deus. Muito bom. Temos aqui outra pergunta. Uma vez que a doença atua não apenas no campo físico, não é? Atua também no aspecto espiritual e emocional, seria importante a pessoa considerar todo esse conjunto, porque às vezes a gente tem uma doença física que se centra, né, na questão física. Isso, verdade. A doença física,
ela é o reflexo daquilo que nós não estamos nos ouvindo. Porque a doença começa primeiro no nosso campo mental, nosso campo psíquico. E a nossa mente, ela é a semelhança do estômago. O estômago precisa de alimentos sólidos e líquidos. E a nossa mente? O alimento é o pensamento. Então, da mesma forma, quando nós vamos ao supermercado, nós não levamos qualquer alimento para casa, da mesma forma, nesse mercado da vida, é fundamental que nós selecionemos o que estamos dando para alimentar a nossa mente. Porque ninguém é depressivo. Nós temos um padrão depressivo, mas nós somos saúde. Ninguém é ansioso, nós somos sereno. Mas eu tenho um padrão de ansiedade em virtude dessa ignorância que eu trago ainda comigo num desses níveis. Então a doutrina espírita ela é muito lúcida e muito acalentadora e orientadora, porque ela vem justamente mostrar que nós podemos mudar a nossa história. Da mesma forma, nossa história psíquica, social, por exemplo, um filho de alcoólatra não quer dizer que tem que ser alcoólatra, mas interfere. Então nós somos um ser biopsicossocial e espiritual. O espiritual, nós somos um espírito, como já dizia Sócrates, viajor do tempo e a vida na Terra é uma estação. Todos estamos de passagem. Mas nós temos um padrão mental, mas nós somos muito mais do que pensamos. Nós temos uma história socioafetiva, mas somos mais do que a nossa história. Então eu ficar culpando meu pai, culpar minha mãe, não vai resolver. Porque antes de reencarnarmos, nosso pai, nossa mãe, o caldo cultural onde nós fomos inseridos faz parte do nosso programa reencarnatório como campo de estágio. Então a ajuda nunca vai nos faltar. Por isso que São Luís, em O Livro dos Espíritos, ele coloca, quando ele nos fala do anjo de guarda, que desempenha o papel de um pai bom, amoroso, justo, chora conosco se for preciso. Olha o que ele fala. Jamais nos abandona, afasta, porque respeita a lei de liberdade. Não são invasivos, senão não seria anjo de guarda. Mas no momento em que nós, enquanto protegidos, nos abrimos, ele está ali todo inteiro para nos ajudar. Então vejamos a importância de estarmos buscar entender, compreender, sentir o Evangelho de Jesus em Espírito e verdade que a doutrina espírita nos traz para todos nós. Muito bom. E sobre agora a causa das doenças, tanto mentais como físicas. Nós podemos considerar que elas estão radicadas no espírito que está enfermo porque se rebela contra a lei divina? Sim, porque a doença ela vem como sendo um desalinho das nossas próprias escolhas e está ligado diretamente à lei de causa e efeito. Se não houvesse a lei de causa e efeito, nós não teríamos a referência da nossa caminhada evolutiva. A lei de causa e efeito é uma lei neutra. Por isso que Joana de Anjos diz assim, o mal que nos faz mal não é o mal que o outro nos faz, porque isso é problema dele. O mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos. Nós nos adoecemos e nos tornamos momentaneamente pessoas más. Olha como é interessante o que ela coloca. Então, quando nós, por exemplo, até um acidente que você venha a passar por ele, que tem às vezes um lesionamento cerebral, ele também tem repercussões psíquicas e espirituais, onde há possibilidade, muitas vezes, porque o espírito ele é sempre lúcido. Em nenhum momento o espírito perde a sua lucidez na sua essência. Então ele pode, muitas vezes, como nós vemos, quantas pessoas, muitas vezes, totalmente atrofiadas, os prognósticos são os mais desafiadores, e a pessoa consegue uma superação. Então nós somos arquitetos da nossa felicidade, ou muitas vezes da nossa desdita, como diz Joana de Anjos no momento de saúde.
Muito bom, Lacordaire. Temos duas perguntas aqui. Essa está relacionada com Joana de Ângeles, no livro Receita de Paz, que ela diz: a depressão tem sua gênese no espírito que reencarna com alta dose de culpa. Você poderia comentar um pouco a respeito disso, por gentileza? Sim. Primeiro, ninguém é depressivo. Nós temos um padrão depressivo, em virtude do nosso padrão mental. Por quê? A nossa mente, que é fundamental, porque está ligada à nossa mente, a nossa memória, o nosso nome, a nossa interação nas relações interpessoais e intrapessoal. A nossa mente, ela vicia, a nossa consciência não. A mente tem perguntas, a consciência só é resposta. Então a nossa mente, ela vicia. Então, em virtude desses padrões mentais, e Joana de Ângeles coloca no livro Amor, Imbatível Amor, nessa nossa viagem da nossa elevação espiritual, nós produzimos alguns descaminhos. Olha o que ela está falando. O que é descaminhos? Aquela alteração de rota que a gente faz, que está na questão 115 do Livro dos Espíritos. É quando eu saio da sintonia da lei de amor, justiça e caridade. E ela diz, nesses descaminhos, nós adquirimos algumas experiências não legítimas. Olha a bondade de Deus. Até os nossos erros não são de jogar fora. Dentro da gente não tem mapa de derrota, dentro da gente tem fatos. Então, o que são as experiências não legítimas? As nossas derrocadas morais. Por que elas não são legítimas? São experiências que estão também numa dessintonia da lei de amor, justiça e caridade. Então, o básico da depressão, ela vem fruto do nosso orgulho, que na psicologia coloca um dos padrões do perfeccionismo, a crença de que eu não posso errar. E nós trazemos essa crença, ela é milenar. Trazemos atavicamente ou perispiritualmente. Vejamos quando Cristo falou das oferendas, que nós não precisávamos de intermediário para falar com o Criador. Ele mexeu, inclusive, a coisa que era mais lucrativa no tempo era a culpa do povo para pedir um perdão. Então, o movimento de culpa, ele vem de um movimento de prepotência, porque eu me julgo que eu não posso errar. Então, quando eu erro, eu faço um auto-julgamento e gero a autopunição, eu entro na culpa. Da culpa eu vou para o vitimismo. Então, em síntese, a depressão é eu querendo tomar banho na mesma água do rio 2 vezes. É possível? Não. Posso tomar banho no mesmo rio, não na mesma água. E quando eu estou na monoideia, eu não vejo que vem água nova. Então, a depressão é dificuldade de lidar com as nossas frustrações e dificuldade de nos autoacolher enquanto aprendiz da vida. E reconhecer que o mestre só é um, que é o Cristo. Então, quando nós entramos na alta exigência, nós entramos numa postura de pseudo-mestre. Aí nós ficamos num processo de autodescaracterização e saímos da sintonia amorosa que Deus nos deu para nós nos cuidar. Em vez de nos autocuidar, nós ficamos numa negligência conosco mesmo, confundindo o que nós fizemos com quem nós somos. A semelhança da professora que chega para o aluno e diz assim, como é que pode? Você não aprende, você só faz conta errada. Então ali ela está focando na conta como sendo do mais principal. É diferente daquela professora bem centrada, que se autoacolhe, ela diz, meu aluno, qual é o problema você errar a conta? Eu também errei tantas contas. Agora volta lá, analisa a conta que está errada, porque conta errada não é conta, é montoeira de número. E faz de novo, ó, e vem mais outras contas, vem conta de dividir, de multiplicar. E assim sucessivamente. Então, em nenhum momento Jesus nos deu a ideia de qualquer virtude já vem pronta. Ele nos convida a nos trabalhar. E a depressão, eu quero virtudes prontas. Poxa, excelente. Muito, muito bom mesmo, Lacordaire. Temos uma última pergunta aqui. Você fez referência à personalidade atual
Em relação às personalidades anteriores, como uma espécie de enfermeiro, você poderia só explicar um pouquinho mais isso para a gente? Posso sim, com o maior carinho. Joana de Ângeles, ela fazendo um estudo aprofundado de Assagioli, que ele criou uma abordagem da psicologia que é a psicossíntese. Então ele nos fala que nós trazemos subpersonalidade. Por exemplo, muitos de nós podemos ter uma idade adulta, mas afetivamente, psicologicamente, nós ficamos regredidos a fatores da nossa infância. Então aqueles de nós que nos sentimos rejeitados, abandonados, aqueles de nós que nos sentimos incapazes, esses são sentimentos que não é do adulto, vem da criança. Então é uma subpersonalidade do nosso período da infância. Primeiro, a primeira infância vai até os 5 anos, em que a criança vem formando a sua personalidade atual. Por isso a importância da evangelização infantil, porque quando nós já entramos na adolescência, que o espírito assume as subpersonalidades do passado, já está alicerçado de uma informação saudável. Então, a subpersonalidade do passado, justamente no caso da depressão, que a pessoa muitas vezes tem um padrão de autoculpa, de autocensura. Eu posso ter reencarnado uma série de conflitos, por exemplo, na área de me sentir rejeitado, na área, muitas vezes, eu tenho um padrão, muitas vezes, compulsivo da mentira, do orgulho, da vaidade, da presunção. Eu posso ter reencarnado com uma subpersonalidade de conflito na área da sexualidade. Então, o que é importante? Aqui nós vamos ver as subpersonalidades doentes. Só que nós, ao reencarnarmos, nós estamos sedimentando valores. Porque a bondade divina, a misericórdia divina, antes de nós reencarnarmos, nós passamos por outras experiências para desenvolvermos, por exemplo, a humildade, a renúncia, a dedicação, a resiliência. E quando hoje nós reencarnamos com todos esses valores para nos autoacolher das nossas subpersonalidades. Então, hoje o Lacordaire, ele é o enfermeiro dessa subpersonalidade. E quem é o médico? Nós, na essência. Nós, enquanto espíritos imortais. Então, se eu fui o João, eu agi em alguns aspectos em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade, esses recursos já fazem parte do meu patrimônio espiritual. Agora, aquilo que eu, enquanto João, deixei a desejar, vai refletir na personalidade da Maria, que eu fui a Maria. Eu, enquanto Maria, aquilo que eu já conquistei amorosamente, já faz parte do meu patrimônio enquanto espírito imortal. Mas aquilo que eu deixei a desejar e que não trabalhei da resposta do João, vai acompanhar o Lacordaire hoje. Então, o que acontece conosco? Muitas vezes, e que você colocou muito bem, pela rebeldia e pela negligência, eu, enquanto enfermeiro, eu acabo me adoecendo com a subpersonalidade. Então, em vez de me autoeducar, eu dou vazão às minhas tendências viciosas. Quando o apóstolo Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, ele está falando da subpersonalidade lá do doutor da lei, orgulhoso, preconceituoso, cheio de dogmas, cheio dos conceitos do farisaísmo. Só que ele, Paulo, nessa nova persona, como enfermeiro de Saulo, ele apresentou uma série de dificuldades que ele foi trabalhando paulatinamente a chegar no Paulo, que no final diz assim, já não sou eu mais quem vive. Tamanha identificação e desidentificação, ele se desidentificou do Saulo e se identificou com o Cristo interno e com o Cristo Jesus. Magnífico. Não há mais perguntas, agradecimentos sinceros. Lacordaire, a queima é contigo. Isso, muitíssimo obrigada pelas reflexões, são ótimas. Então, nós vamos pedir as suas considerações finais e também, por favor, se você puder encerrar com a prece, nós agradecemos. Com o maior carinho.
Primeiro, a minha gratidão de estar aqui com vocês, né? Nós falarmos sobre Jesus, como diz o Espírito Joana de Anjos, remédio que se põe na ferida do próximo é medicação que estamos colocando na nossa própria alma. Então eu sinto neste momento, que neste momento é a bênção do Cristo nos oportunizando este trabalho do bem para que possamos estar cicatrizando as nossas feridas morais amorosamente. Vamos orar. Vamos lembrar da ternura, do carinho de Jesus. E neste momento, imaginando que nós estamos à beira da praia, nós estamos vendo um barco chegando, e além do barqueiro, mais alguém. E quando alguém chega e fala bem baixinho aos nossos ouvidos, é Jesus que está chegando. E quando o barco ancora, Jesus desce, olha nos seus olhos e nos dá um abraço e diz: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Vem Jesus ao nosso encontro, Senhor. Como vieste ao encontro de Saulo na estrada de Damasco e o ajudaste a ser o poeta, cantor da sua mensagem de amor. Vem Jesus ao encontro da nossa doença espiritual, da dubiedade, da insegurança, como vieste ao encontro de Pedro e o ajudaste a se transformar no estandarte do vosso Evangelho. Jesus querido, sol de amor e ternura que aquece e ilumina as nossas almas, nós te agradecemos, Senhor, esta oportunidade abençoada de estarmos lhe reencontrando através da doutrina espírita. E ajude-nos, Jesus, a internalizarmos as lições sublimes do vosso Evangelho e através da nossa autotransformação, da nossa saúde espiritual, das nossas mãos ocupadas no trabalho do bem, estamos demonstrando o quanto lhe amamos, o quanto somos gratos a Ti, a Deus, pela bênção do corpo perfeito, da amizade, da família. E te rogamos, Senhor, para aqueles lares em que o desespero e a desunião batem as suas portas, aqueles lares em que a viuvez e a orfandade os visitam, em favor, Jesus, dos nossos governantes. Mas é com muito carinho, Jesus, que te pedimos que as nossas humildes vibrações possam servirem de alguma forma para ajudar-te a envolver os nossos irmãos da Ucrânia em paz, em esperança, Senhor, e abençoando, inspirando os espíritos pacificadores, que ampare os agressores e que a tua paz e o teu amor possa pairar sobre toda a humanidade, hoje e sempre. Dê-nos a tua paz, Senhor, que assim seja.